eu sou. Oh Deus. Ah, Jesus. Amém? Essa igreja se coloca de pé. Êxodo 14, 13, 14. E depois vou ler o 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. Eu quero tornar a repetir essa parte dele no versículo. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Por que eu não poderia deixar de ler o versículo 15? Porque foi um milagre na vida deles. Por que eu não poderia deixar de falar no versículo 15? Porque Deus pelejou, mas Deus também nos salvou, Deus o tirou. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Podeis assentar. Aleluia. No Velho Testamento é uma das histórias que eu mais gosto de ler. Porque quando nós vemos o livro de Êxodo, dá a entender que Gênesis assim acaba. Mas na realidade o livro de Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. E nessa noite, para chegar nesses versículos, eu vou fazer uma recapitulação, vou passar um pouco no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis quer dizer o início, quer dizer o princípio. E quando nós lemos lá no primeiro versículo de Gênesis, dizia que a terra era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Lendo o versículo subsequente, os versículos adiante, nós vemos quando Deus, ele diz: haja luz, onde Deus se formou tudo. E prosseguindo no livro de Gênesis, nós encontramos a formação do homem, dilúvio, aliança com Noé. Nós encontramos queda do homem. Nós encontramos a promessa com Abraão, Jacó, filho de Jacó. Então, quando nós encerramos o livro de Gênesis, no capítulo 49, ali nós temos Jacó abençoa os filhos e morre. Nós vamos para o livro 50, o capítulo 50, o último versículo, fala que José viveu 110 anos e morreu e foi embalsamado e foi para o Egito. Então dá a entender que se inicia a criação e termina com o quê? Com morte. Mas quando nós começamos no livro de Êxodo, que quer dizer a saída, que nós vemos no primeiro capítulo, falam que esses são os filhos de Jacó que foram para o Egito. Começa um novo ciclo da vida humana. Os historiadores dizem que até a terceira geração, todos os filhos de Jacó, aquela geração, morreram. Então entender que encerra por aí, mas não. É a nossa história, é nós que estamos começando a entrar nessa história agora. É onde que é o propósito de Deus nas nossas vidas.
É onde que nada pode impedir aquilo que Deus tem para agir. É onde eu quero falar para você nessa noite. Você entrou que há um propósito na sua vida. E nada pode impedir esse propósito. Assim, nada pode impedir o propósito que existia na vida daquele povo de Israel. Nada. Porque quando nós vemos que Moisés diz no versículo 13: diga ao povo, não tem mais, estai quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje veste, nunca mais o vereis para sempre. Eu começo a destacar um Deus que Ele peleja ao nosso favor para cumprir o seu propósito. Porque nós vemos que no capítulo 1 de Êxodo, o faraó, quando se voltou a construir, já não conhecia mais a respeito de José. Já era outro faraó. Já era outro rei. E nós vimos nesse capítulo que a primeira coisa que ele colocou já foi ser um anti-Deus. O que eu quero dizer com anti-Deus? Ao oposto de Deus. A primeira coisa que ele disse foi: os filhos de Israel estão crescendo demais nessa terra. Daqui a pouco vai ser mais forte do que nós. Mas ele esqueceu que em Gênesis 1:28, quando Deus formou o homem, ele diz o seguinte: enchei e multiplicai. Ele já estava trabalhando contra uma criação de Deus. Quem trabalha contra o povo de Deus, trabalha contra Deus. Nunca esqueça disso. Você pode me dizer sempre aqui na frente nós falamos, o povo de Deus é intocável. E se toca por permissão dele. Se toca por permissão dele. Levantar contra o povo de Deus. Levantar para cair. Levantar contra o povo de Deus. Levantar para ser derrotado. Levantar contra nós, servos do Senhor, é decretar o seu fim. Ele já colocou isso na cabeça. Vamos matar os meninos israelitas. Já levantou condenação de Deus. Quando eu li esse texto, que Deus peleja pelo filho de Israel, eu também não poderia deixar de relatar aqui a respeito das pragas. Porque nós vimos que as primeiras pragas que Deus mandou lá aos egípcios estava dizendo, porque era uma nação politeísta, era uma nação de muitos deuses. E cada praga daquela tinha os seus deuses correspondentes. Nós vimos que do primeiro ao terceiro dia, quando Deus formou separação de águas, Deus formou a terra com uma forma de sua sobrevivência do primeiro ao terceiro dia. E quando Deus mandou as primeiras pragas, Deus estava querendo dizer aos egípcios: esses deuses seus não estão com nada, porque eu fiz, eu também desfaço.
lutar contra o meu povo, causa perdida. Mas continuaram tendo um propósito na vida. Nós vimos que as pragas, quando fala lá do gado, a Bíblia diz que são os gados dos egípcios, os israelitas não. Então, se nós pegarmos o restante da praga, até a nona, nós vamos ver que se tratava de animais. Era aquilo que Deus tinha feito do 4º ao 6º dia. Que quando Deus formou os animais e colocou naquilo que Ele tinha formado. Era Deus dizendo aos seus deuses egípcios que ainda continuam no controle. É eu que faço, é eu que mando. Eu sou, e eu sou agindo a favor do meu povo. Se nós formos pegar a 10ª praga, que é a morte do primogênito, você pode pensar, mas Deus está indo contra a sua criação? Porque Ele formou o homem e mandou multiplicar? E agora Ele, a lutar a favor dos israelitas, Ele mata os primogênitos? Não. Não é contra a sua criação. É dizendo para o Egito, eu ainda continuo no negócio. Eu ainda continuo aqui. Eu faço e desfaço. Olha, eu quero dizer para cada um essa noite, inclusive para mim mesmo, Deus está no nosso negócio. Deus está na nossa vida. Deus está agindo por nós. Deus está pelejando por nós. Pode levantar uma nação. Pode levantar o inimigo. Pode levantar com todas as suas artimanhas. Com tudo que eles acham que tem de melhor. Porque o capítulo 13, capítulo 14 de Êxodo, fala que o faraó, que era considerado o máximo numa política, considerado os deuses dos deuses, achou que o povo de Israel estava desnorteado. Porque Deus quis lá eles voltar para Aiarós, ficar em Belda-Fon. Eles achou que está perdido. Não importa as idades, você não está perdido. Não está perdido. Há um propósito e esse propósito irá se cumprir no nome de Jesus. Deixe o inimigo pensar que estamos perdidos. Eu quero saber de inimigo. Eu quero saber do meu Deus. Um bom forte pelejando por mim. É isso que eu quero saber. Passagens na Bíblia. Nós temos algumas passagens que dizem que fala assim, e os inimigos prevaleceram. Mas quando você acaba de ler a história, fala assim, os inimigos perderam. Oh Jesus! Às vezes nós achamos passagens. Logo nós começamos a ver, fala assim, os inimigos prevaleceram sobre o povo de Israel. Quando acabou de ler o capítulo, os inimigos foram derrotados.